aí pessoal, tudo tranquilo? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre medidas de tendência central. Nós temos três medidas de tendência central. Nós temos a média aritmética, que a gente denota assim, tá? Por x barra. Nós temos a moda, que a gente vai denotar por MO. E temos a mediana, que a gente vai denotar por ME. Beleza? Então essas são as três medidas de tendência central. A definição matemática, né, é um pouquinho rebuscada. Então, assim, para poder facilitar a compreensão, né, eu preferi botar um exemplo e no exemplo eu explicar a definição, tá certo? Mas se você quiser ver a definição matemática, basta você dar uma olhada no material que eu vou disponibilizar, beleza? Então, olha só, esse exemplo 1, né, ele fala assim, calcule a média, a moda e a mediana para os conjuntos de valores. Então você tem aqui na letra A esse conjunto e na letra B esse outro conjunto. Tá? Então como que a gente deve proceder, né, para calcular as medidas de tendência central nesses casos? Tá? Então veja bem, a primeira coisa, né, que eu te aconselho a fazer, não é uma obrigatoriedade, mas é interessante que você faça isso, tá? Você colocar esses valores aqui em ordem crescente. Tá? Então vamos colocar isso em ordem crescente. Então, colocando isso aqui em ordem crescente, o que a gente tem? 1, né? Porque aparece 1 duas vezes, depois eu tenho 2 duas vezes, eu tenho 3 três vezes, eu tenho 4 duas vezes, tá certo? Você observa aqui, né, que você tem quantos valores aparecendo nesse conjunto? Você tem 9 valores, beleza? Então, para poder calcular a média aritmética, né, quando o cara te dá um conjunto lá de, vamos supor, n valores, o que você vai fazer? Você vai somar os n valores e vai dividir por n, tá? No nosso caso aqui, a gente tem 9 valores. Então, o que eu vou fazer? Vou somar os 9 valores e dividir por 9. Tranquilidade? É bem tranquilo de calcular a média aritmética, né? Não tem estresse nenhum, tá? Se você tiver lá 10 valores, você soma os 10 e divide por 10. 20 valores, soma os 20 e divide por 20. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, a média aritmética vai ser o quê? 1 mais 1. Mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4. Soma isso tudo e divide por 9, que é a quantidade de valores, tá? Quando você somar isso tudo aqui, né, você vai ver que você tem aqui, ó, 9, 10, 15, mais 8, vai dar 23. 23 sobre 9, tá? E 23 dividido por 9 vai dar 2,555, que é uma dízima periódica, tá? Em geral, geralmente a gente arredonda, né? E aí a gente usa aquela regra de arredondamento. Então eu vou suprimir esse cara aqui, que é o 5, né? Então ele está naquela segunda classe lá de, né? Quando eu falei para vocês de regra de arredondamento, você vai pegar isso daqui e tem que somar 1, né, no algarismo que vai ficar aqui, que no caso é o 5. Então vai somar 1 com 5, então aqui vai ser 2,56, a nossa média aritmética desse conjunto de valores, tá certo? Usando aquela regrinha de arredondamento que vocês já viram. A moda é o mais fácil de determinar. A moda é o que tem a maior frequência absoluta. Tá? Então você olha aqui o valor que aparece mais, que tem maior frequência. No caso aqui é o 3, né, que aparece 3 vezes. Então a moda é 3. Beleza? Então já achamos a média aritmética e achamos a moda. A mediana também é bem tranquilo. Porque quando você tem uma quantidade ímpar de valores, vai ser o termo do centro. Tá? E se você observar aqui, o termo central é quem? É o 3. Né? Colocou em ordem crescente, o termo central é quem? É quem está aqui dividindo, né, o conjunto de valores em duas partes iguais. É isso que é a mediana. Então você está vendo aqui que é o 3, a mediana. Tá? Não precisa fazer conta nenhuma, basta olhar. Então aqui nesse caso, a moda, né, é só olhar, é 3, o valor que mais se repete. A mediana é o termo central ali, né, depois que você colocou em ordem crescente. E a média aritmética a gente calcula da forma que eu apresentei para vocês. Tá? Aqui nesse caso, né, na letra B, como é que vai ser a nossa solução? O que você tem que fazer? Colocar em ordem crescente. Tá? Então, primeira coisa, ordem crescente. Colocando esse conjunto de valores aí em ordem crescente, a gente tem aqui o primeiro valor, que é 10, depois tem o 12, o 13, o 14 duas vezes e tem o 15. Tá certo? Com isso daí eu tenho condição agora de determinar, né, a nossa média aritmética. Na verdade, né, a média aritmética eu nem preciso colocar em ordem crescente. Tá? Então isso daí, quando falar só de média aritmética,
você não precisa se preocupar, né? Mas como ele está pedindo moda e mediana, por isso que eu estou colocando em ordem crescente. Então aqui, para você calcular, é só somar tudo, né? E dividir pela quantidade de valores. Nesse caso aqui nós temos 6 valores. Soma isso tudo e divide por 6. Então a média aritmética nesse caso vai ser o quê? Né? Quando a gente somar isso tudo aqui, você vai ver que vai dar 78, tá? Então você vai ter 78 dividido por 6. Então 78 dividido por 6 vai dar uma conta exata, vai dar 13, tá certo? Então a nossa média aritmética para esse conjunto de valores é 13, tranquilão de fazer. E a moda é o valor que mais se repete. Se você olhar aqui, o valor que mais aparece, né, é o 14. Então a moda nesse caso, 14. E a mediana é que muda um pouco, tá? Porque quando você tem uma quantidade par de valores, você tem que pegar os dois termos do centro, somar e dividir por 2. Ou seja, eu tenho que calcular a média aritmética desses dois valores, né? Então você veja só, você colocou em ordem crescente, os dois termos centrais são quem? O 13 e o 14, né? Então aqui a gente tem, né, o terceiro e o quarto termos ali, né? Valores, melhor dizendo. Então você vai pegar esses dois, vai somar 13 mais 14 e vai dividir por 2. Isso quando for a quantidade de valores for par. Se for ímpar, você procede da forma que no item A. Então aqui você tem o quê? 13 mais 14 vai dar 27. 27 dividido por 2 vai dar 13,5. É o valor da mediana, beleza? Então, exercício bem tranquilo, né? Essa parte é bem suave mesmo. Agora a gente vai falar um pouco sobre média aritmética ponderada. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a média aritmética ponderada, tá? Que a gente vai indicar por esse x barra, né, com P ali do lado. Então, eu apresentei aqui, né, eu trouxe, melhor dizendo, a definição. A definição diz pra gente o seguinte, ó, sejam x1, x2, xn, valores assumidos por uma variável x, com pesos P1, P2, Pn, respectivamente. Isso quer dizer que o peso 1, né, é para o valor x1, o peso 2 é para o valor x2, o peso n para o valor xn. Como que a gente define a média aritmética ponderada? Define-se assim, x barra de P igual ao produto, né, de x1 por P1, pega x1, multiplica por P1, soma com x2 multiplicado por P2 e assim vai até pegar o xn e multiplicar por Pn. Depois você faz essa conta, divide tudo por quem? P1 mais P2 mais Pn, ou seja, pela soma dos pesos, tá certo? Para poder exemplificar, né, essa definição, eu trouxe esse segundo exemplo, onde ele diz pra gente o seguinte, um aluno tirou 4,4 na primeira prova, 6,5 na segunda e 6,2 na terceira. A primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2 e a terceira peso 3. Para ser aprovado, a média das 3 avaliações deve ser maior ou igual a 6. Aí ele pergunta, o aluno foi aprovado? Então, para a gente poder responder essa pergunta, o que a gente tem que fazer? Basta fazer a média aritmética ponderada, né? Então, o que a gente tem? A média aritmética ponderada aqui vai ser o quê? Você vai pegar a nota da primeira prova, que é 4,4, e vai multiplicar pelo peso correspondente, que é 1. Pega a nota da segunda prova, que é 6,5, multiplica pelo peso correspondente, que no caso é 2. Pega a nota da terceira prova, que é 6,2, multiplica pelo peso correspondente, que é 3. Beleza? Agora a gente vai dividir isso tudo pela soma dos pesos, ou seja, por 1 mais 2 mais 3. Tá certo? Isso daqui vai ficar como? Né? Se você observar aqui, 4,4 vezes 1 vai dar 4,4. 6,5 vezes 2 vai dar 13. 6,2 vezes 3 vai dar 18,6. Beleza? Isso aqui vai dar o quê? 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Somando isso tudo aqui, você vai ver que vai dar 36. E 36 dividido por 6 vai dar 6. Ou seja, o aluno foi aprovado, né? Porque a média dele foi igual a 6. Tá certo? Agora, para a gente poder ir caminhando para o final do vídeo, eu vou fazer com vocês um exemplo aplicado, né, sobre média aritmética. Beleza? Vamos a esse exemplo.
Então, pessoal, nesse terceiro exemplo, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, o Exército realizou um concurso de seleção para contratar sargentos e cabos. A prova geral foi igual para ambos. Compareceram 500 candidatos para sargento e 100 para cabo. Na prova, a média de todos os candidatos foi 4, porém a média entre os candidatos a sargento foi 3,8. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Então, para você resolver esse tipo de exercício, tá? Uma forma vai ser essa que eu vou apresentar para vocês. Eu gostaria que você resolvesse dessa forma, porque essa forma é uma forma organizada de se escrever a solução desse problema. Tá? Tem gente que resolve esse troço até de um modo muito rápido, mas às vezes nem o cara que resolveu entende. Tá? E ele chega às vezes na resposta certa e ele quer às vezes até que a gente aceite a solução dele, né? Mesmo sendo uma solução bem esquisita. Enfim, você tem que ser organizado na hora de escrever, tá bom? Então eu gostaria que você fizesse dessa maneira que eu vou apresentar para vocês. Então veja bem, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai denotar por x1, x2, x500 as notas dos candidatos a sargento, tá bom? Então essas daqui são as notas dos candidatos a sargento, nota de cada um deles, né? Porque não é dado aí no problema. Da mesma forma, eu vou chamar de x501, x502, até chegar em x600, as notas dos candidatos a cabo, tudo bem? Então a gente tem isso daqui, tá certo? O que a gente quer, né, pelo enunciado aqui, ou melhor, o enunciado nos leva, né, a querer o quê? Isso daqui, ó. Desse modo, qual foi a média entre os candidatos a cabo? Ele quer saber a média aritmética, tá? Então, vou botar aqui, queremos o quê? Saber isso daqui, x501 mais x502 mais x600. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Por que eu estou dividindo por 100? Porque são 100 candidatos a cabo. E você nota que de x501 até x600, você tem 100 notas. Tá? Então você tem que saber o valor dessa soma e dividir por 100. É isso aqui que a gente quer saber. Tudo bem? Então, partindo disso aqui, a gente ainda tem do enunciado o seguinte. Ele disse que a média de todos os candidatos foi 4. Então vamos escrever isso. Ó. x1 mais x500, tá certo? Nessa soma aqui, mais x501 mais x600, tá? Isso aqui, né, é a soma de todas as notas, de todos os candidatos. Eu tenho que somar isso tudo e dividir por quanto? Por 600, que é a média aritmética. Desculpa, por 600, que é o total, né, de candidatos, tudo bem? Isso, ele me disse que essa média, isso aqui é a média aritmética, que é igual a quanto? 4, tá? Aqui, eu vou multiplicar cruzado, tá? E vou escrever essa igualdade aqui, ó, x1 mais, pontinho, pontinho, x500, mais x501, mais x600, vai ser igual a quem? 600 vezes 4, que vai dar 2.400, tá? E aí a gente guarda essa primeira informação aqui, que a gente vai usar depois, tá? Ele falou, além disso, que a média entre os candidatos a sargento foi de quanto? 3,8. Vamos escrever isso também. Então, ó, x1 mais x500 dividido por quanto agora? Por 500. Isso daqui é a média das notas dos candidatos a quê? A sargento. E ele disse que isso foi igual a quanto? 3,8. Tá certo? Vou multiplicar cruzado da mesma forma, né? E vou obter o seguinte, ó, x1 mais x500 vai ser igual a quem? 500 vezes 3,8, tá? Multiplicando cruzado aqui. 500 vezes 3,8, você vai verificar muito facilmente que vai dar 1.900, tá certo? É só fazer a conta que você vai ver. 3,8 vezes 500 vai dar 1.900. Então aqui você tem a segunda igualdade, tá certo? Partindo dessas duas igualdades aqui, a gente vai conseguir determinar isso aqui. Veja só. Agora ficou tranquilão.
Então veja só, a gente quer achar essa soma aqui, tá? Então, ó, daí, o que a gente tem? Olha para essa primeira igualdade aqui, ó. x1 mais x500 mais x501 mais x600. Isso é igual a 2.400, tá certo? Só que essa soma aqui, eu sei quanto vale. Pela igualdade 2, vale quanto? 1.900, né? Isso aqui é 1.900. Então daqui eu vou concluir que x501 até x600, né, essa soma aqui vai ser o quê? 2.400. Esse cara aqui, que é 1.900, vai passar para o outro lado, negativo, vai ficar menos 1.900, tá certo? Então, isso daqui vai ser igual a quanto? 2.400 menos 1.900 vai dar 500. A conclusão é que essa soma aqui vale quanto? 500, tá certo? Daí ficou trivial, porque eu estou querendo calcular o quê? Essa média aritmética aqui, x501 até x600, né? Essa soma dividido por 100 vai ser igual a quanto? Isso aqui, essa soma eu sei que vale quanto? 500. 500 dividido por 100, você corta esse monte de zero aí e vê que vai dar 5, que é a resposta, tá certo? Eu sei que é um pouco diferente essa maneira de escrever, mas eu gostaria que você escrevesse dessa forma, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria apresentar para vocês nessa videoaula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, que tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá certo? Um grande abraço, tudo de bom.